insignificância. No meu exemplo, 1000 furtos de R$10 é um crime continuado. E aí você não pode invocar o princípio da significância, porque você tem que considerar a globalidade. E a globalidade, neste caso, te conduz a um valor que não é insignificante. Número 2. Segundo requisito. O segundo requisito é a pluralidade de crimes da mesma espécie. Pluralidade de crimes da mesma espécie. Vejam lá, o legislador escreve essas coisas na lei e ele nem imagina quanta confusão ele gera para todo mundo, porque ele escreveu isso, mas não disse para nós o que é crime da mesma espécie. E então, claro que iriam formar várias correntes. Eu vou destacar duas dessas várias correntes formadas em torno desse conceito. Vou te destacar duas. Primeira corrente: crimes da mesma espécie são crimes previstos no mesmo tipo legal. Mesma espécie, previstos no mesmo tipo legal. Leia-se, no mesmo artigo. Exemplo, 2 furtos. 2 furtos são da mesma espécie, claro, evidentemente, porque ambos estão no 155. 2 roubos, 2 estupros são crimes da mesma espécie, evidentemente, claro. De outro lado, segunda corrente. Formou-se uma segunda corrente que diz: crimes da mesma espécie são crimes que ofendem o mesmo bem jurídico. Mesma espécie são os que ofendem o mesmo bem jurídico. O mesmo bem jurídico. Doutores, olha lá. Se você adotar o primeiro critério ou o segundo critério, tem uma diferença incrível. Porque, por exemplo, furto e roubo são da mesma espécie, sim ou não? Como é que você responde? Tua resposta é a seguinte: furto e roubo, de acordo com a primeira corrente, não são da mesma espécie, porque não estão no mesmo artigo. De acordo com a segunda corrente, são da mesma espécie porque afetam o mesmo bem jurídico, o patrimônio. Percebeu a diferença? Percebeu a diferença? Então há muita diferença seguir a primeira ou seguir a segunda. Vou te dar uma dica. Qual das duas é acolhida majoritariamente pela jurisprudência? Não estou falando unanimemente. Estou falando majoritariamente. Qual é a acolhida? A primeira. A primeira é acolhida majoritariamente. Há acordos no sentido da segunda, minoritários. Daí a preferência sua em concursos, tirando, evidentemente, o concurso para a Defensoria Pública. Mas nos demais, você vai pela primeira. Numa Defensoria Pública, você teria que ir pela segunda, porque beneficia o réu. A segunda é mais benéfica, a primeira é mais restritiva e mais maléfica. A primeira é mais dura, a segunda é mais suave para o réu. Para o réu. Concursos públicos em geral, primeira. Concurso público, Defensoria Pública, a segunda. Bem, para você se posicionar, saber se posicionar numa prova. Bom, nessa linha então, essa linha que está aí, doutores, estupro e atentado ao pudor. Estupro e atentado ao pudor são da mesma espécie? Qual a tua resposta? Estupro, 213. Atentado ao pudor, 214. São da mesma espécie? Qual é a tua resposta? Fica assim. De acordo com a primeira corrente, não são. De acordo com a primeira corrente, não são. De acordo com a segunda corrente, são. Porque afetam o mesmo bem jurídico de liberdade sexual. Então, conforme a corrente que você adota, vai ter uma resposta ou outra. E agora eu vou te dar aqui uma prova inequívoca
de quanto que esse assunto continua extremamente polêmico e discutido. Quer uma prova? Leiam o HC 89827, põe no ar. Leiam o HC 89827, recente, do Supremo Tribunal Federal. Leiam. E aí, dirão. Quer ver? Estupro e atentado ao pudor. Crime continuado. É fase de empate na votação. Deu 2-2. Deu 2-2. A turma definiu habeas corpus, impetrado em favor do condenado, pela prática dos crimes de estupro e atentado ao pudor, para determinar a unificação de penas pelo reconhecimento do crime continuado. A primeira turma do Supremo reconheceu o crime continuado no estupro e atentado ao pudor. É bem verdade, foi por empate. E se foi por empate 2-2, você percebe o quanto que isso é divergente. Neste acórdão ganhou o réu. Ganhou por quê? Porque empate no habeas corpus ganha o réu. E aí o quinto voto não tinha, porque o quinto ministro não havia, não existia naquela época, nesse julgamento não tinha o quinto ministro. Só tinha 4. Com 4 pode dar 2-2. E deu. Captou? A polêmica. A que ponto chega? A ponto de dividir uma turma de 4. Uma turma de 4 fica dividida. Por quê, doutores? Não há critérios legais objetivos para se definir pela primeira corrente ou pela segunda. É uma questão muito de opção, uma questão aí sua, etc e tal. O que eu recomendo é a primeira para concursos em geral, porque majoritariamente ela é aceita. Mas não significa que a segunda esteja errada. Captou? A questão agora é de tática. Aquela diferença que nós damos aqui para vocês de técnica e tática. Técnica é conhecer isso daí tudo. Saber escrever isso tudo. Conhecer a técnica. E a tática? Bom, tática é usar uma das duas na prova de acordo com sua conveniência.